Eu estava aqui lembrando de um vídeo que eu fiz há mais de 3 anos aqui no canal. Hoje eu conto um pouco sobre como eu sobrevivi a um relacionamento conturbado depois que eu me separei do pai dos meus filhos. E eu percebi que toda vez que eu falo sobre isso, eu ainda penso lá no fundinho que eu tive algum tipo de culpa em vários aspectos. Então, eu decidi regravar aquele vídeo, só que agora mais completo, para que se alguém aí estiver passando por isso, saiba de uma coisa: a culpa não é sua. Tô falando em casos parecidos com o meu, tá? A culpa não é sua, nunca foi. Mas tem mulher sim que é culpada, ou pelo menos responsável, né? No caso do que eu vou trazer aqui, normalmente é o cara que te convence que a culpa é sua, que tudo deu errado porque você fez alguma coisa errada. Ele te convenceu de que a culpa era sua, mas não é. Então esse vídeo ele é direcionado principalmente para as mulheres. Só que é importante a gente lembrar que o abuso psicológico ele pode acontecer em qualquer tipo de relacionamento, seja homem com mulher, mulher com mulher, homem com homem, entre amigos, dentro da família, pais e filhos. E tudo que eu vou dizer aqui serve para qualquer tipo de relação, ok? E aí, se você se identificar com o conteúdo desse vídeo, eu só tenho uma coisa para te dizer: busque ajuda. Busque ajuda sim. Sair desse tipo de relacionamento não é fácil. Esse tipo de abuso psicológico, ele é sutil, silencioso e muitas vezes difícil de identificar. Ao contrário do abuso físico, que deixa marcas visíveis, o emocional vem com aqueles joguinhos mentais, manipulações, distorções da realidade e vai te sugando por dentro lentamente, como um veneno invisível, doses homeopáticas de veneno. E daí, para ilustrar tudo isso, eu quero contar aqui uma história que com certeza você já ouviu. E se você já assistiu aquele vídeo meu de anos atrás, você vai se recordar. É sobre o experimento do sapo na panela. Então dizem, né, que se você jogar um sapo direto numa panela com água fervendo, ele salta na hora e foge para as colinas e sobrevive. Mas se você colocar este mesmo sapo dentro de uma panela com água fria e for aquecendo aos poucos, bem devagarinho, ele vai se adaptando àquela temperatura até que, quando a água estiver fervendo, ele já não tem mais força para escapar. Ele vai desidratando e morre ali, sabe? Ele morre cozido sem perceber que estava morrendo. Olha que louco isso, né? E é exatamente assim que o abuso psicológico funciona. Se um cara te desse um tapa ou gritasse com você logo no primeiro encontro, você nunca mais ia querer ver aquela criatura na frente. Mas se ele primeiro te encanta, te dá presente, te trata como uma rainha e depois começa a te desvalorizar aos poucos, você vai pensar, né, que a culpa é sua. Porque o homem era tão incrível, tão maravilhoso, como que ele mudou? Você deve ter feito alguma coisa de errado, né? Então isso tudo acontece, né? E você nem ia perceber que estava morrendo por dentro, que estava sendo cozida viva. Quando eu encho a minha banheira, sabe que se a água tá muito quente, eu não consigo entrar na banheira porque a água tá muito quente. Aquele choque térmico, né? Choque de temperatura ali, cozinha o meu pé quando eu coloco. Mas se eu entro com a água morna e eu vou aquecendo a água, às vezes eu tô assando lá e eu não percebo que a água tá me cozinhando porque eu fui me adaptando. É a mesma coisa que a história do sapo e do abuso psicológico. Por isso que eu separei aqui 10 sinais, né? Os mais comuns, são 10 sinais claros de que você pode sim estar vivendo um relacionamento com abuso psicológico. Então preste muita atenção e anote tudo para depois comparar aí com a sua própria realidade. E vamos ao primeiro sinal: o controle sutil disfarçado de cuidado. O abusador, ele começa a tomar decisões por você. Ele interfere na sua rotina, ele opina sobre as pessoas com quem você anda,
o que você veste, aonde você vai, com quem você fala, tudo com aquele tom de preocupação. Aparentemente, ele só quer o seu bem, mas com o tempo você percebe que não tem mais liberdade nem para tomar decisões básicas sem antes pensar no que ele vai dizer, no que ele vai pensar. É um controle camuflado de proteção. Você começa a sentir que está perdendo a própria autonomia, sabe? E ele está ali, ganhando espaço em cada pedacinho da sua vida. E de repente, ele até contrata um motorista particular dizendo que você não tem mais capacidade para andar sozinha pela cidade de carro. Segundo sinal, gritaria e intimidações frequentes. Todo mundo pode perder a paciência de vez em quando, e isso é super natural. Mas quando aquele tom elevado vira a norma e os gritos se tornam rotina, vai por mim, existe abuso aí. O grito não resolve nada. Ele é uma estratégia para te calar, sabe? Para te assustar, para te desequilibrar emocionalmente. Igual acontece com criança quando os pais vivem gritando. Eles aprendem alguma coisa com aquilo? Não. Aí, quando estão gritando, quando o cara está gritando, você para de argumentar, você para de se expressar, só tenta evitar o próximo surto. Se você sente medo sempre que ele começa a falar mais alto, isso é um sinal claro de violência emocional, de violência psicológica. Terceiro sinal aqui é o desprezo disfarçado de piada, de ironia. Ele fala com desdém, debocha de você, ironiza as suas falas, as suas escolhas e até mesmo os seus sentimentos. Pode parecer apenas era brincadeira, mas no fundo você sente que está sendo ridicularizado. Com o tempo você para de falar, você evita dividir suas ideias, seus desejos, os seus planos, tudo para não ser diminuída ou chamada de sensível demais. O desprezo constante vai minando a tua autoestima e você começa a acreditar que não tem valor mesmo. Isso quando ele não faz essas coisas em público, na frente dos outros. Essas brincadeiras de mau gosto, que na verdade é sim desprezo, piada. É horrível isso. O quarto sinal é que você está sempre na defensiva, você vive na defensiva. Você sente assim que está sempre em guerra. É como se você precisasse se justificar o tempo todo, explicar tudo, prever o humor dele antes de falar qualquer coisa. Aquele relacionamento acaba virando uma trincheira. Você não descansa, não relaxa, não se sente segura. Toda conversa pode virar uma briga e você nem sabe por que virou uma briga. Qualquer comentário pode ser mal interpretado. E aí você se pega em silêncio para evitar o caos e sente que qualquer passo em falso pode virar um desastre. Então, você acaba contendo a sua vida ao seu próprio mundinho ali, só para ficar perto de um homem que, na verdade, não ama você. O quinto sinal aqui, que é um dos piores, são as ameaças emocionais ou físicas. As ameaças não precisam ser explícitas para ferir. Ele pode sugerir que vai sumir se você for contra aquilo que ele quer. Ele pode dizer que sem você não tem mais sentido viver. E aí você entenda como quiser, né? Ou pior, que ele vai tirar a própria vida caso você o deixe. Às vezes, ele pode ameaçar tirar algo que você ama ou alguém. Tudo isso para te manter ali, refém. Esse tipo de chantagem emocional não é prova de amor, é violência, tá? É um modo de te manipular pela culpa e pelo medo. Em caso de mulheres que têm filhos, ele pode falar que vai tirar as crianças dela, que ele vai fazer de tudo para não pagar pensão, que ele vai fazer de tudo para te tirar da sua casa. Esse tipo de ameaça é horrível porque faz com que você se sinta insegura, incapaz e acaba desenvolvendo em você pânico, medo
E muitas mulheres se mantêm ali por conta dessas ameaças, que muitas vezes nem têm fundamento, porque quem decide isso não são eles, é a justiça. O sexto sinal é a indiferença calculada. Ignorar você, ignorar a pessoa, é uma forma muito cruel de abuso. De repente, ele para de responder, finge que você não existe, não olha nos seus olhos, silencia qualquer tentativa de diálogo. Esse silêncio forçado pode doer mais do que um grito, do que um tapa, dependendo aí do grau de dependência emocional da pessoa. Você começa a se sentir invisível, sabe? Sem importância nenhuma na vida da pessoa, porque você não entende que isso é calculado. A indiferença não é só descaso, é uma estratégia. Ele sabe que o silêncio está te desestabilizando e usa isso para controlar os seus sentimentos. No seu pensamento, ele não está nem aí para você, mas ele está ali só pensando em como você está se sentindo. E você faz o quê? Você entra no jogo dele. E aí você começa a perguntar: o que foi que eu fiz? Por que você está assim? O que você quer que eu faça? E a humilhação toma um rumo sem precedentes. O sétimo sinal é a culpa constante, aquela inversão de responsabilidade. Você começa a acreditar que tudo é sua culpa. Ele te trai, a culpa é sua, que não deu atenção. Ele te humilha, a culpa é sua, você provocou. Ele te ignora, é você que está carente demais, que não entende ele, que não entende os problemas dele. E aí, com o tempo, você se convence de que merece tudo aquilo que você está vivendo, que você merece tudo aquilo que ele está te dando ou te tirando. E esse pensamento te prende. Você tenta mudar, você tenta se esforçar mais, você tenta se adaptar àquilo que você acha que é certo e continua sendo culpada por tudo, porque na verdade é um jogo, isso não é coincidência, isso é manipulação. O oitavo sinal aqui é quando eles começam, ou ele começa a fazer gaslighting, que é a manipulação psicológica para te fazer duvidar de si mesmo, da sua própria sanidade. Ele diz que você inventa coisas, que não lembra direito, que você está exagerando, que você está ficando louca. E aí você começa a duvidar da própria memória, das próprias emoções ou até mesmo da própria sanidade. Esse tipo de abuso é silencioso e devastador. Porque você começa a achar que não pode mais confiar em si mesma, que tem que acreditar no que ele está falando. E aí, quando isso acontece, você entrega todo o controle para ele. Afinal, se você não sabe o que você sente, o que você pensa, alguém precisa te guiar, não é mesmo? E aí é como se você estivesse dando a sua vida para ele de bandeja. O nono sinal é o isolamento social e familiar. Ele começa a te afastar das suas amigas, da sua família, do seu trabalho, de tudo o que te conecta com o mundo fora do relacionamento. Primeiro vem aquelas críticas disfarçadas ali, né? A sua amiga é falsa, a sua mãe é uma narcisista, invasiva, ninguém te entende ou vai te entender como eu sou a única pessoa que te aguenta, para que você quer tantos amigos, você não percebe que eles só te usam, essas coisas. Aí depois, aquelas visitas começam a diminuir, as mensagens começam a diminuir, porque você já não responde mais ninguém, porque você já recusa convites. Afinal de contas, por que você vai querer estar com outras pessoas se tudo que você quer tá ali, do seu lado, te protegendo, te ajudando e te apoiando, não é mesmo? Aí, de repente, você percebe que está, na verdade, sozinha e que ele é a única pessoa que sobrou. Esse isolamento é uma tática clássica de controle. Quem está sozinha tem menos força para sair daquilo. O décimo e último sinal aqui é a instabilidade emocional cíclica. Sim, aquele ciclo, o ciclo da dopamina. O relacionamento parece como se fosse uma montanha russa, aquele ritmo, né, da vida. Momentos de carinho, de presença, de afeto, de muito amor.
E aí isso tudo é seguido por episódios de humilhação, frieza e desespero. Ele te derruba emocionalmente, ele te joga no fundo do poço, depois ele joga uma corda lá, dizendo, olha aqui, ó, como eu tô te tirando daí, tá vendo como eu te ajudo? E aí ele volta como se nada tivesse acontecido. Esse ciclo de abuso seguido de lua de mel te deixa confusa. Por que lua de mel? Porque sempre depois que isso passa, vem aquele sexo incrível e você não sabe mais o que é real e o que realmente é ruim na sua vida, né? O que é coisa criada pela tua cabeça e você passa a viver na esperança de que aquele lado bom dele volte. E enquanto espera, aceita tudo, porque às vezes ele é bom, mas ele é bom só para te manter no jogo. Tem um vídeo aqui no canal que fala sobre o ciclo da dopamina, de como o nosso cérebro reage a essa montanha russa de emoções. Eu fico 29 dias do mês sendo maltratada, mas eu dou valor para aquele um dia que ele me trata bem, que ele me dá uma migalha, e isso é o suficiente para mim. E eu vou ver se eu acho o vídeo, vou deixar aqui o link para que vocês vejam. Mas olha, se você se identificou, se você se reconhece nesses sinais, em todos ou em alguns, ou se você conhece alguém próxima de você vivendo isso, saiba que isso não é amor. Isso tudo é violência psicológica. Você pode tentar se enganar, mas eu tô te dizendo que isso não é um relacionamento saudável, tá? Busque ajuda. Eu sei que buscar ajuda pode ser assustador porque você tem que assumir que existe um problema. Só que é o primeiro passo para você se libertar, sabe? Terapia. Eu não sou muito de grupo, mas até um grupo de apoio onde você pode desabafar é interessante. Pessoas confiáveis, não aquelas pessoas que te incentivam a ficar ali dizendo que o cara é bom, porque normalmente esse tipo de homem fora daquelas quatro paredes ali, né, onde vocês vivem, fora do relacionamento de vocês, eles são incríveis, né? Para a sociedade, eles são incríveis, para sua família, ele é incrível. E aí sim, as pessoas vão falar, não, tem alguma coisa errada aí, então não caia nessa, tá? Normalmente, as pessoas que não te conhecem são as melhores para te dar ajuda. Se você, inclusive, quiser fazer um atendimento comigo, eu tenho certeza que eu posso te ajudar sim. O meu telefone está fixado aqui no primeiro comentário também, tá bom? Você não precisa passar por tudo isso sozinha. E sair desse tipo de relacionamento, eu sei que não é fácil, porque eu já passei por isso e sei o que você está passando. Mas uma coisa assim importante é entender que se você está passando por tudo isso aqui que eu acabei de falar, lembre-se que a culpa não é sua, tá? A sua única culpa foi escolher esse embuste para colocar na sua vida. Eu vivi tudo isso e eu lembro de uma situação que no dia do meu aniversário, ele saiu de casa cedo e passou o dia inteiro sem falar comigo, não me deu feliz aniversário, não mandou uma flor, simplesmente desapareceu. Eu fiquei sozinha, bebendo, chorando e aguardando. Aí, faltando 15 minutos para meia-noite do dia do meu aniversário, ele apareceu. Aí ele sentou no sofá com cara de cansado e lançou essa. Ainda bem que deu tempo de passar os últimos 5 minutos do seu aniversário com você. E começou a dizer que ele não prestava, que ele era um lixo, que me amava demais, que eu não merecia isso, que na verdade ele não sabia lidar com aquilo. E eu, o que eu fiz? Abracei ele, beijei ele e fiquei ali com pena dele, achando que ele era a vítima. E é assim que eles fazem. Eles se desconstroem, depois jogam uma migalhinha ali e você se agarra naquela migalha de afeto achando que aquilo é amor e que ele só age assim porque ele tem problemas. Se você vive algo parecido, não se cale. Planeje a sua fuga. Se você está passando ou conhece alguém que está passando por isso, não tente convencer a pessoa, porque você não vai conseguir. Essa pessoa ela vai se afastar de você. Apenas plante uma sementinha ali, sabe? Porque a libertação real ela começa quando a gente enxerga a água fervendo, né? Que a água está começando a aquecer, e ó. E se esse vídeo te tocou de certa forma, te ajudou, compartilha. Deixe aqui nos comentários se você já viveu algo assim,
ou se está tentando sair de um relacionamento que está te adoecendo. Você merece viver em paz, você merece amor, mas acima de tudo, você merece voltar a ser quem você era antes de se permitir ser quebrada e reconstruir quem você quer ser a partir de agora. Mais uma vez, se você quer fechar um atendimento comigo, saiba que eu sou terapeuta, eu sou especialista em relacionamento e espiritualidade. E se tem uma pessoa que entende o que você está passando, essa pessoa sou eu, porque já passei por tudo isso e saí de lá. E eu saí de lá sozinha, o que foi assim bem difícil. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.